A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos aqui no meu canal, no YouTube. Criei esse canal aqui com o objetivo de trazer uma palavra de evangelização, trazer também aqui subsídios teológicos, trazer aqui reflexões que venham de encontro ao seu coração, que venham de encontro à sua alma, que venha de encontro à sua vida, uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração também. E o segundo objetivo aqui é trazer subsídios teológicos ou comentar a revistinha da escola dominical das Assembleias de Deus, ou seja, a revistinha da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Então o objetivo é esse, é trazer subsídios teológicos para que você, professor, você, aluno, possa estar se inteirando melhor sobre o assunto. No primeiro semestre desse ano, falamos sobre o Espírito Santo, foi tratado esses 3 meses sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo e todos os temas. Agora, nesse segundo semestre agora, será uma continuidade do primeiro semestre, pois vai falar sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de servir. Então, durante esses próximos 3 meses agora, nas Assembleias de Deus estará estudando na escola dominical sobre esse tema. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, um pastor muito conceituado dentro do meio evangélico e dentro das Assembleias de Deus, um homem de Deus muito abençoado. Então, meus queridos, durante esses 3 meses nós vamos estar falando sobre isso, sobre essa temática. A lição de hoje, que é a primeira lição do segundo semestre de 2021, ela traz como título, ou como tema dela, e deu dons aos homens, tá? Então esse será o tema da lição de hoje, a lição do dia 4 de abril de 2021. Quando nós viemos aqui, dando uma olhadinha na revista aqui, vamos encontrar aqui, bem na introdução, o comentarista ele vai trazer aqui para nós, ele traz para a revistinha um comentário da Bíblia Pentecostal, ou seja, do rodapé da Bíblia Pentecostal. Ele traz uma reflexão que se encontra na Bíblia Pentecostal. E ele vai dizer o seguinte, bem na introdução aqui para nós. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestação sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. E aí ele vai continuar. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então, durante esses 3 meses nós vamos estar falando sobre esse tema. E o comentarista ele coloca bem aqui na introdução, ele vai falar sobre isso, sobre os dons espirituais, para que eles servem, ou para que servem os dons de Deus, quais são os objetivos dos dons que o Senhor dá aos seus servos. Essa palavra dom, quando nós pegamos ela e analisamos ela, dom significa dádiva, presente, significa bens recebido. Quando nós analisamos a questão de dons, nós começamos desde antes da criação do universo e vemos que tudo provém de Deus, ou seja, toda a vida sobre o universo, ou tudo que nós conhecemos é um dom ou uma dádiva de Deus. Deus criou pelo seu próprio poder, Deus criou tudo para a sua própria glória. É interessante, quando nós falamos sobre a vida, observamos que a vida também, tanto dentro do reino animal
como a vida dos seres humanos, é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus. Ou seja, a vida, ela flui do trono de Deus. A vida, ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. Ou seja, se eu estou vivo, é porque Deus me trouxe à existência. Ou seja, a vida, a existência é uma dádiva de Deus. O que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? Em primeiro lugar, podemos aprender que ninguém é autoexistente em si só. Não. Você que está aí do outro lado da tela, quero dizer para você, você não é existente em si só. Ninguém é existente em si só. Todos nós existimos porque há um Criador por trás da história, ou por trás das cortinas. Há um Criador, um arquiteto do universo que projetou a raça humana. Então, se você está aqui, é porque você é uma dádiva, você é um presente. A vida que você tem, ela não lhe pertence, ela pertence ao Senhor. Ou seja, todas as coisas pertencem ao Senhor. E é interessante, quando nós falamos sobre dons também, nós vamos observar aqui, o comentarista colocou aqui para nós, e ele vai falar sobre os dons no Antigo Testamento. E é importante a gente ressaltar e pensarmos sobre esse assunto, principalmente porque a ideia que nós temos de dons, tá? A ideia que nós temos de dons, parece que ela só parte, ou parece que o princípio dela está em Atos dos Apóstolos. Mas quando nós voltamos à história das Escrituras, quando nós voltamos e analisamos a palavra do Senhor, nós vamos observar que no Velho Testamento, esses dons também, não como na sua totalidade, como nós conhecemos hoje, mas nós vamos ver que vários dons foram manifestados também no Velho Testamento. Isso é importante a gente ressaltar. Porque quando nós observamos no Velho Testamento, nós não temos o falar em línguas estranhas. Nós não temos o batismo no Espírito Santo. Nós não temos, como os pentecostais conhecem hoje, como a teologia pentecostal, ela trata esse tema, dons espirituais, dons ministeriais e dons de assistência. Nós vemos esses homens no Velho Testamento, embora que os dons se manifestam de uma forma restrita, podemos dizer assim, vemos os dons sendo manifestados na vida de reis, na vida de sacerdote e na vida dos profetas, mas houve manifestações dos dons no Velho Testamento. E é interessante que essas manifestações dos dons no Velho Testamento, elas não estão interligadas, ou ela não está ligada ao batismo ou falar em línguas. Tá? Porque quando nós pegamos, principalmente no meio assembleano, no meio pentecostal, nós caminhamos essa ideia, né? A ideia do falar em línguas estranhas, a ideia do batismo com o Espírito Santo, das manifestações dos dons espirituais. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver manifestações de dons sem línguas estranhas, sem batismo no Espírito Santo. Isso é muito importante, nós como cristãos, entendermos isso, que no Velho Testamento houve manifestações dos dons, independente do falar em línguas estranhas. Parece até um paradoxo, mas não é. É uma realidade quando nós vamos para o Velho Testamento. Mas qual que é o princípio do Velho Testamento? É o mesmo, ou quase o mesmo princípio do Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso, que é quase o mesmo princípio de dons ou de manifestação? Porque quem capacitava ou quem deu o dom no Velho Testamento foi através do Espírito Santo. E no Novo Testamento também nós vamos ver que os dons se manifestam através do Espírito Santo também. Embora que no Velho Testamento as pessoas não falaram em língua e manifestaram os dons espirituais, mas quem é que dava, ou quem é que capacitava, quem dava esses dons, ou quem usava era o próprio Espírito Santo. E não é diferente nos dias atuais, embora que agora nós temos o falar em língua estranha, nós temos o batismo, o revestimento de poder. É interessante quando nós observamos isso,
Quando nós vamos para a vida ou para o ministério dos apóstolos, por exemplo, nós vamos pegar os apóstolos que também manifestaram os dons espirituais antes do batismo de Atos dos Apóstolos. Houve manifestações dos dons espirituais antes do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então é preciso que a gente analisemos a Bíblia num todo. Embora que eu seja adepto à teologia pentecostal, que eu entenda que os dons, principalmente os dons espirituais, eles são manifestos a partir do batismo com o Espírito Santo, mas quando nós olhamos toda a Escritura Sagrada e vamos observar que vários dons foram manifestados e as pessoas não eram ou não falavam em línguas estranhas. Então, meus queridos, de primeira mão aqui, eu gostaria de estar introduzindo esta ideia com os irmãos, discutindo sobre isso, porque faz-se importante que a gente entendamos isso e que nós possamos estar a par desse assunto e analisamos todas as escrituras, né? E não só a partir de tal ponto ou de tal época da história ou das escrituras sagradas. É importante que nós venhamos analisar as escrituras no todo. É interessante, então, quando nós falamos essa ideia de Velho Testamento, vamos encontrar manifestações. Vamos encontrar manifestações de dons. Vamos encontrar dons em várias passagens bíblicas do Velho Testamento. Só que a diferença é que não houve essa plenitude que há no Novo Testamento. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos então pegar o quê? Uma plenitude da manifestação desses dons espirituais. É interessante que o comentarista ele coloca aqui para nós no primeiro tópico e o segundo subtópico, o segundo subtópico do primeiro, ele vai colocar o seguinte: no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que, ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece como diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didone. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses, capítulo 4 e 15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos. Veja, irmãos, como é interessante a partir do Novo Testamento. Então, quando nós pegamos e a morte de Cristo, o Calvário, ele vai ser o divisor de águas. Por que eu digo que vai ser o divisor de águas, principalmente quando nós falamos de dons? Quando nós pegamos, então, em Efésios ali, nós lemos, nós vamos observar que Cristo, então, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, quando nós pegamos ali e fazemos um paralelo com Colossenses capítulo 2, e eu gostaria de ler para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 15 a seguir, diz o seguinte: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros ao seu desfile da vitória. Tá? Quando nós fazemos, então, um paralelo entre o primeiro versículo aqui, que o comentarista coloca para nós, e fazemos, então, uma ponte com Colossenses, nós observamos, então, que Cristo, na cruz do Calvário, por que a igreja, então, ela vive essa plenitude de dons espirituais? Por que a igreja, então, ela sobressai sobre as trevas, sobre os principados? Porque nós observamos que em Cristo Jesus, nós fomos feitos vencedores. E é interessante que Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Cristo despojou os principados. Essa palavra é uma palavra de guerra, é uma palavra de batalha. Aqui está dizendo que Cristo saiu à batalha. Na cruz do Calvário, Cristo ele pelejou, ele saiu à batalha. E ele vence todos os principados, todas as potestades. Então, Colossenses capítulo 2 e versículo 15 está dizendo que na cruz do Calvário, Cristo ele despojou os principados. Ele saqueou, ele venceu. Na cruz do Calvário, Cristo venceu todos os principados. Ele despojou. E aí, quando nós observamos que em Cristo, a igreja, ou na pessoa de Cristo,
os dons são derramados sobre a igreja. Por que são derramados? Porque Cristo na cruz do Calvário, ele já venceu todos os principados e todas as potestades e dá ao homem dádivas e bênçãos. Então todas as bênçãos, todos os dons, não é mérito meu, não é mérito seu. Os dons não são méritos. E esta é a grande questão. E é o que nós precisamos de pensar e refletir. Porque criou-se uma ideia, criou-se um princípio, principalmente no meio pentecostal, como que se os dons fossem algo merecido do homem. Tá? Dons não são merecimentos de um homem ou do homem, mas dons são dádivas, são espólio, são dádivas que Deus dá aos homens através de Cristo Jesus. São manifestações que o Espírito Santo nos dá para nos capacitar na batalha. Então, os dons não são, nunca foram e nunca terão o objetivo de vangloriar o homem ou de exaltar alguma pessoa ou alguém. Não. Os dons têm como objetivo edificar a igreja e edificar o cristão. Os dons tanto espirituais como ministeriais como os de servir, são dons dados ao crente, dados à igreja para servir ao Senhor melhor. É interessante quando nós observamos ou quando nós refletimos sobre esse assunto e quando nós paramos para pensar sobre esse assunto, que os dons são dádivas e não merecimento. Porque muitas das vezes nós caímos no erro da igreja de Corinto, onde eles começaram a entender que os dons eram para a sua própria glória. Quando eu, como membro, como corpo de Cristo, começo a pensar que os dons são para a minha glória, para usar da forma que eu achar melhor, eu começo a criar ou a ficar doente espiritual. Como a igreja de Corinto se encontrava uma igreja doente espiritualmente. Uma igreja que estava num auge tão grande espiritual e ao mesmo tempo tão em decadência espiritual. Toda vez que eu, como membro do corpo de Cristo, ou nós como parte desse corpo, começamos a achar que somos grandes demais, nós nos tornamos uma anomalia. Guarde isso na sua mente. Toda vez que você pensar que os dons espirituais são para a sua glória, que são para o seu bel prazer, toda vez que você pensar que os dons espirituais são para te engrandecer, você vai cair no erro de se inchar. E todo órgão, ou seja, toda parte do corpo humano, se os rins ele começa a inchar, ele se torna uma anomalia dentro da pessoa. Ele começa a se tornar algo prejudicial. Então, quando você pensar que os dons espirituais são para a sua própria glória ou para o seu próprio aproveito, você começa a se tornar uma anomalia. Algo fora do comum. Um desajuste espiritual para a sua vida e para a comunidade aonde você frequenta. É interessante que quando nós observamos aqui, no segundo tópico, aqui o primeiro tópico ele vai trazer sobre isso, né? A autoridade dos dons espirituais. No segundo tópico aqui, o comentarista, ele vai fazer uma síntese aqui daquilo que vai ser discutido durante os 3 meses. Eu gostaria de ressaltar mais uma coisa aqui, quando nós falamos sobre dons, né? Nós falamos lá no começo, lá sobre isso, sobre dons. É interessante que nós temos... Pelo menos, quando nós falamos sobre dons, ou como a vida ela é uma dádiva, nós temos pelo menos 2 correntes teológicas, né, que pensam sobre isso. Nós temos os traducionistas, né, e os criacionistas. Tanto traducionista como criacionista são 2 correntes teológicas que pensam a respeito da origem da vida, principalmente da raça humana, tá? Essas 2 correntes teológicas, cada uma pensa de uma forma. Primeiro, os traducionistas, quando eles falam sobre a origem da vida, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer
que é a vida que o homem, depois que Deus criou o homem no jardim do Éden, né, Adão e Eva, os próximos filhos deles que vieram agora, Deus deu a capacidade do homem de reproduzir tanto alma como espírito. E nós temos os criacionistas também que já pensam diferente. Os criacionistas já pensam que cada vez que um bebê nasce, Deus cria uma alma dentro do ventre da mãe dela. Dentro do ventre da mãe da criança, né? No caso aqui. Então, tanto o tradicionista como o criacionista que pensam a respeito da vida, eles entendem que o quê? Que independente se Deus deu a capacidade para o homem reproduzir corpo, alma e espírito, ou se dentro da linha do criacionista, que o homem, então, quando uma criança é gerada no ventre da mãe, Deus cria a alma ali naquele momento, tanto uma corrente como a outra entende o quê? Que a vida é uma dádiva de Deus. Então, meu querido, quando nós pensamos em dons, nós temos que pensar que a primeira coisa, que os dons, principalmente a vida, é um dom de Deus. Então, quando nós pegamos aqui, trabalhando essa ideia ainda, dos dons espirituais, nós vamos pegar aqui, quando nós falamos sobre dons, nós temos outras duas correntes teológicas também. Tá? Quando nós falamos de dons, essa matéria, ou essa disciplina está ligada à pneumatologia. E dentro do campo da pneumatologia, quando nós falamos de dons, ao longo das épocas, ao longo do tempo, nós temos duas correntes teológicas que vêm se debatendo uma contra a outra. Né? Nós temos os sensacionismo e nós temos o continuismo. Tá? Nós temos essas duas correntes dentro da pneumatologia. E é interessante, irmãos, a gente observarmos aqui, e é uma coisa assim, tão um pouco difícil para nós pentecostais dizer, né? Essas duas correntes, a primeira, o sensacionismo, eles acreditam que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva, que quando os apóstolos morreram, junto com eles os dons também cessaram. E nós, que somos adeptos da teologia pentecostal, nós somos continuismo, tá? E o continuismo também ele se divide em duas linhas, né? Embora que o continuismo são aqueles que acreditam que os dons espirituais não acabaram, ele se divide em duas linhas. A primeira linha acredita que parte dos dons espirituais cessaram. E a segunda linha, que eu faço parte, que eu creio que a maioria que estará ouvindo esse vídeo faz parte dessa crença, é que os dons espirituais continuarão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é importante? Tanto o sensacionismo como o continuismo, que é essa briga entre as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais, entre os irmãos pentecostais e os irmãos não pentecostais, né? Os sensacionistas do lado dizendo que os dons acabaram, e os continuistas dizendo do outro lado que os dons continuam, e há essa briga dentro da pneumatologia e não há um consenso entre essas duas correntes. O que é mais interessante é que as pessoas discutem, mas o próprio texto está dizendo que Deus deu os dons segundo a fé de cada um. Primeiro, para que haja manifestações de dons, é preciso de crer neles. Então, se eu não creio, com certeza não haverá manifestação de dom. Então, se eu sou um sensacionismo, né? Se eu faço parte dessa linha teológica, se eu penso que os dons foram só para a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, com certeza os dons jamais serão manifestos na minha vida. Jamais eu verei as manifestações dos dons espirituais. Porque para que eu veja manifestações dos dons, é preciso que eu tenha fé. E se eu não tenho fé, a base das manifestações desses dons é a fé. E se eu não tenho fé, se eu não creio, se eu não busco, com certeza eu não vou provar, não vou experimentar os dons. Então houve essa briga, né, no decorrer do tempo, aí, uma briga totalmente desnecessária. Porque nenhuma dessas duas linhas teológicas tem poder para levar o homem aos céus. A primeira coisa que nós temos que entender, independente se eu sou sensacionismo ou se eu sou continuismo,
O único que pode me levar ao céu é Jesus, irmãos. Então é uma briga tola teológica que não leva a nada. Só leva a divisões, que não leva ninguém a nada. Vão passar mais 10, 20, 100, até a vinda de Cristo vão continuar brigando e discutindo e não vão chegar no consenso. Isso é uma briga que não levará ninguém a nada, né? Mas é importante que a gente pensamos sobre isso, que há essas duas correntes, né? A corrente do sensacionismo e a corrente do continuismo. Então, tem os irmãos, adeptos das igrejas tradicionais, que não acreditam, e nós que aderimos à teologia pentecostal, nós acreditamos, então, no continuismo. É interessante, irmãos, quando nós observamos, então, e vamos continuar aqui, no segundo tópico aqui, nós vamos pegar aqui, então, o comentarista aqui, ele vai trazer para nós, né? Ele vai trazer aqui para nós, no segundo tópico, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre os dons de serviços espirituais e ministeriais. Ele vai trazer aqui uma dissertação, ou ele vai trazer aqui uma síntese daquilo que vai ser discutido, tá? Durante esses 3 meses, você professor, você aluno, você vai ter toda a oportunidade de aprender, de discutir sobre esses temas, tá? Então vai ser o professor, vai trazer, cada dia ele vai trazer um tema, cada dia ele vai falar sobre, abordar um assunto desse aqui de uma forma bem abrangente. Só para a gente aqui pensar um pouquinho aqui, então o comentarista ele começa aqui para nós, né? A princípio, o primeiro aqui ele começa com os dons de servir, tá? Ele vai começar aqui com os dons de servir. E aí nós observamos aqui quais seriam esses dons, né? Aí nós temos, dentro desse princípio, nós temos os dons de serviço, seria ministério ou ofício diaconal, nós temos exortação, nós temos o dom de repartir, presidir e exercer misericórdia. Só uma síntese aqui, bem rápida aqui, sobre esses dons de servir, tá? Que está muito relacionado a servir ao próximo, né? É o homem servindo ao próximo. Está aqui repartir, presidir, exercer misericórdia, são dons que estão ligados ao relacionamento do homem para com o homem. São dons que Deus derrama ao coração do homem, ou capacita o homem para que o homem venha servir ao próximo. E é por isso que nós vamos encontrar essa ideia, né? A ideia de servir. Então nós temos os dons ministeriais, os dons de servir seria esse então. Primeiro, dom de ministério, ofício diaconal, exortação ou encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Então, durante esses 3 meses, nós vamos estar falando sobre cada um desses aqui de forma bem abrangente, bem explícita, para que todos venham entender. Tá ok? Nós temos aqui também, o comentarista vai trazer aqui, dentro do segundo tópico também, os dons espirituais, tá? Que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 a seguir, que vai falar sobre isso. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele traz essa relação de dons, tá? E aí, dentro de cada aula, a gente vamos estar abordando. Mas só para a gente estar inteirando o assunto aqui, então, dentro dessa lista, nós temos 9 dons, tá ok? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, tá? Então, são dons fundamentais. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, para a gente fechar aqui a questão dos dons espirituais, é que Paulo ele incentiva a igreja a buscar os dons espirituais, tá? Paulo incentiva a igreja, a princípio ele corrige as anomalias, os problemas que estão acontecendo na igreja de Coríntios. A preocupação dele é corrigir o exagero, né? O exagero espiritual que estava acontecendo, mas em momento nenhum ele desencoraja a igreja, pelo contrário, ele encoraja a igreja a buscar os dons espirituais. Paulo, então, ele tem essa visão, ele entende a necessidade que a igreja precisa de ter os dons espirituais. E é interessante, eu quero destacar aqui para a gente finalizar aqui
sobre o dom de profecia, tá? Um dos dons muito importante, os dons de profecia, ou dom de profecia, ou profetizar. Profetizar não pode ser uma coisa clandestina, ou seja, não pode ser desencorajada, a igreja não pode, nós como ministério não podemos desencorajar a igreja, desencorajar os irmãos, não. Levar os irmãos como se os dons fossem algo clandestino. O que nós observamos nos dias atuais parece que é um desencorajamento. Ao invés dos irmãos profetizar, ao invés de incentivar os irmãos a profetizar, buscar os dons da igreja, parece que há um empurrando as pessoas a profetizar dentro das casas, dentro dos montes, a profetizar como que se os dons fossem algo clandestino. Ei, meu querido, meu irmão, você que está me ouvindo, os dons não podem ser algo clandestino na sua vida. Os dons é para ser exercitado no seio da igreja. Os dons é para ser manifesto no meio da igreja. Os dons é para ser manifesto no corpo da igreja e não para ser algo clandestino. Nós precisamos de entender isso. Precisamos de encorajar a igreja a buscar os dons espirituais, a manifestar esses dons no corpo da igreja. Parece que quando alguém levanta em profecia, parece que é algo até clandestino. Mas não. Paulo incentiva os irmãos a buscar os dons espirituais. Paulo incentiva a igreja a buscar os dons espirituais. Paulo incentiva os irmãos a buscar o dom de variedade de língua, mas também buscar o dom de interpretação. Porque ele entendia que se a pessoa falasse em língua, falasse, e não tivesse alguém para interpretar o que ele mesmo não interpretasse, ele entendia que aquilo não adiantaria. É preciso que haja o dom de variedade de língua, mas é preciso que haja o dom de interpretação de língua. É preciso que haja o dom de profecia, mas é preciso que haja também um dom de discernimento de espírito. Não o espírito de crítica, né? Muitas vezes, quando a pessoa está sendo usada no dom de profecia, nós, ao invés de termos o dom de discernimento de espírito, nós temos o dom de crítica, de criticar, de julgar. Não tem espiritualidade, não tem maturidade, não tem experiência para analisar o que está sendo profetizado. E ao invés de analisar o que está sendo ministrado, profetizado, ao invés de analisar os dons com discernimento de espírito, nós usamos, na verdade, o espírito de crítica. Bom nós pensarmos sobre isso. Os dons espirituais não podem cair na clandestinagem. Os dons não são clandestinagem. Os dons, principalmente os dons espirituais, são promessa para a igreja, para ser exercido no seio da igreja. Aonde tiver uma reunião, os dons estarão presentes para manifestar a glória do Senhor Jesus. Queridos, e aí nós temos aqui, para finalizarmos aqui a questão do que será discutido durante esse trimestre, nós temos os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. Vem nos falar sobre isso, que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores. Esses dons ministeriais, ele é importantíssimo também para a igreja, ou seja, não há um dom que Deus dá para a igreja ou que dá para o crente, não há nenhum dom que seja dispensável. Todos os dons que o Espírito Santo capacita o crente, todos eles são essenciais para a igreja. Todos. Não tem um que é maior do que o outro, né? A única coisa que é maior é o amor. E esta é a base. E aí, para finalizar no terceiro tópico, nós vamos observar aqui, já finalizando aqui o comentário de hoje, tá bom? Já para finalizar aqui, nós vamos pegar aqui o comentarista, ele vai falar sobre justamente isso, né?
Ele coloca aqui no terceiro tópico, Coríntios, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E esse que é o problema, né? O problema é que quando você pega os dons e transforma ele em algo do caminho da clandestinagem, como que os seus dons espirituais não fossem para ser exercido dentro da igreja, quando eu reprimo, ou quando eu exalto demais, quando eu deixo de ensinar a igreja que os dons são essenciais, que é importante para a igreja, que ele tem que ter uma medida, ele não pode ser, nem estar na clandestinagem e nem ser o centro, né? O centro da igreja, ou ser aquilo que move a igreja, não. Então tem que ter um equilíbrio, e o que faltou à igreja de Coríntios justamente é isso. Os irmãos já estavam tão espirituais, tão pneumáticos, né? Tão espirituais, que já não estava nem crendo mais na ressurreição. Os irmãos estavam vendo os dons de uma forma, algo tão essencial, e só aquilo era importante, que eles estavam esquecendo que ainda o melhor estava por vir. Então, meus queridos irmãos, gostaria de deixar aqui esse vídeo, essa reflexão. Eu sei que faltou muita coisa aqui para a gente estarmos analisando, mas o vídeo está ficando muito longo. E esse é o primeiro vídeo aqui. A gente estamos aprendendo. No decorrer desses 3 meses, a gente, em nome de Jesus, vamos melhorar. Tá? Vamos procurar melhorar, vamos procurar fazer uma síntese, tá? Então, como esse primeiro vídeo aqui, a gente fica um pouco emocionado, esquece algumas coisas, e algumas coisas a gente deixa passar batido. Mas então, irmãos, para finalizar aqui, para fechar esse vídeo, tá? Para fechar esse vídeo, é fundamental que eu e você, que fazemos parte de uma igreja pentecostal, que somos adeptos da teologia pentecostal, conheça, tá? Conheça essas doutrinas, ou aquilo que nós consideramos como doutrina. Tá? É essencial que você conheça, é essencial que você saiba fazer um discernimento, que você entenda que exista os dons de servir, os dons espirituais e os dons ministeriais. Tá? Então, para você, meu querido, que é adepto da teologia pentecostal, durante esses 3 meses, nas próximas lições, tanto eu como todos os professores das Assembleias de Deus estará ministrando esses temas, tá? Estará ministrando dentro desse tema, e será aulas maravilhosas. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe toda a sua casa, e que os dons tanto espirituais, como de servir, como ministeriais, seja algo presente na sua igreja e na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.